né? O senhor teve 31 anos como militar. O senhor ainda é militar, mas é militar reformado. Mas o senhor teve 31 anos na atividade militar. Hoje o senhor tem pouco mais de 2 anos como deputado estadual. O senhor se arrepende? O senhor está decepcionado com o que o senhor está vendo? Eu não me arrependo, mas a minha decepção, a minha frustração é muito grande. Mas por quê? O senhor não consegue trabalhar como deputado estadual? O senhor não consegue aprovar projetos? Qual que é a dificuldade de um deputado estadual hoje em São Paulo? Galones, o que acontece? Ao longo desses 31 anos, eu testemunhei a falta de recurso para as polícias, porque eu vivi isso. Nos quartéis que eu servi, se nós quiséssemos pintar uma parede, melhorar as condições de um alojamento, de um banheiro para o soldado, nós tínhamos que recorrer à iniciativa privada, aos amigos, dono de depósito de construção, para que eles arrumassem tinta, cimento, pedra, para que a gente pudesse reformar e manter a estrutura dos quartéis. Se nós quiséssemos ter uma viatura operando, nós tínhamos que recorrer à iniciativa privada e até amigos, donos de oficina, para consertar a viatura e manter a viatura operando. Porque se nós fôssemos esperar recurso do Estado, uma viatura fica 6, 8 meses encostada no pátio e o povo sem viatura na rua. Então, isso não é só com a Polícia Militar, com a Polícia Civil é a mesma coisa. A falta de efetivo, a falta de equipamento. Você encosta para apresentar uma ocorrência, um flagrante no distrito policial, flagrante demora 8, 9 horas, porque não tem efetivo. Você chega com você pega com a rádio patrulha, tá na rua, prende um ladrão em flagrante agora. Agora, 10 para as 11. Você chega na delegacia, já tem 2 viaturas com flagrante lá. Seu flagrante vai começar, sabe que hora? 8 horas da noite. Meu Deus, porque só tem um delegado e um escrivão. Isso chega até a desestimular o policial de fazer um flagrante? Demais, desestimula demais. E os nossos policiais hoje, nós mantemos eles nas ruas defendendo o cidadão pelo espírito vocacionado, né? Pelo pendor de servir e proteger o cidadão. Porque pelo Estado estaria todo mundo sentado com os braços cruzados. E eu fui para a política, Galone, só para fechar o raciocínio, e eu acreditava que como deputado eu iria conseguir pelo menos alterar de uma forma ou outra esse cenário. Estou há 2 anos e meio na Assembleia Legislativa e não consegui ainda fazer com que os policiais no estado de São Paulo percebesse alguma mudança por parte do governo. Porque eu sirvo numa Assembleia Legislativa que é altamente aparelhada. O que significa isso? O governador, além de mandar no Poder Executivo, ele manda também no Legislativo. Então, para que eu consiga fazer com que o governo escute os anseios dos policiais, dos professores, né, dos enfermeiros e dos médicos que estão na linha de frente atendendo o cidadão de bem e não estão conseguindo por falta de recurso, por falta de equipamento, eu não consigo que o governo ouça a voz desses operadores. Agora você pode divulgar sua marca no mais novo produto do jornal Folha Noroeste, Perfil Mídia Indoor, presente nos maiores comércios da região Noroeste. Entre em contato 011 98959 9367. E a chamada bancada da bala da Assembleia não existe mais? Não, pelo menos nesse meu mandato nunca existiu. Nunca existiu. Galones, eu assim que fui eleito, eu montei um grupo de WhatsApp com todos os deputados, policiais militares, policiais civis, integrantes das Forças Armadas, uma união com do grupo aqueles militar. Deputados, né, que comungam das nossas pautas. Sabe quantas? E montei o grupo de WhatsApp e convidei-os para uma reunião. Para quê? Para que nós pudéssemos nos conhecer, né, construirmos um protocolo onde nós colocaríamos as nossas prioridades,
Vamos lá, reajuste salarial, assistência médica, saúde. Medidas de proteção do policial na rua. Isso. Elencaríamos todas as nossas prioridades. Vamos eleger um líder para que esse líder fale em nome da bancada. Sabe quantas reuniões eu consegui fazer com a bancada da segurança pública, chamada Bancada da Bala? Quantas, deputado? Nenhuma. Nenhuma. Por quê? Porque o governo, como ele age para trazer os deputados para debaixo das asas dele? Distribui cargos, os favorece em emendas parlamentares. Aí, aquele hospital que está abandonado na cidade do interior, que o dinheiro dos nossos impostos, né, que constrói o orçamento do Estado, não chega lá, porque é desviado no meio do caminho, através de contratos superfaturados, não chega lá no hospital. Aí o deputado da região, que serve ao governador, pega uma emenda parlamentar, pinta as paredes, compra um aparelho lá pro hospital e chama a sociedade: olha, fui eu que trouxe esse aparelho, fui eu que pintei a parede, mas isso foi graças à boa vontade do governador. E essa política suja não acaba nunca. Ou seja, praticamente, o deputado compra o voto do cidadão com o dinheiro do próprio cidadão, com o dinheiro dos seus impostos. E o senhor tem algum planejamento para que essa história mude? Por exemplo, eu, Major Meca, deputado estadual de São Paulo, vou buscar minha reeleição ou vou continuar deputado porque eu quero fazer isso. O senhor tem alguma coisa em mente para tentar mudar essa situação? Eu buscarei a minha reeleição porque o meu trabalho contra esse ciclo vicioso da velha política, porque é isso que nós chamamos de velha política, é nós termos algumas poucas pessoas dentro da política que trabalham em benefício próprio, não trabalham em benefício dos cidadãos, né? E todos os dias eu bato nessa tecla, todos os dias eu faço essa cobrança. A semana anterior, semana passada, eu falei essa questão das emendas parlamentares no plenário da Assembleia Legislativa. Porque isso é criminoso, a utilização do dinheiro do povo dessa maneira. O senhor já destinou alguma emenda para alguma cidade do interior de São Paulo? Pretende destinar? E para qual motivo? Sim. Destinei sim, sempre para a área da segurança, da saúde e da educação, que são as emendas impositivas, perfeito, que são estabelecidas em lei. Mas grande parte dessas emendas que eu destino, o governo não paga. Por quê? Porque eu não compactuo com o comportamento que o governo do Estado de São Paulo tem. Pode isso, por exemplo, ou no caso o senhor, Major Meca, deputado estadual, o senhor entende que uma cidade do interior precisa de uma melhoria no planejamento da segurança, sabe? Precisa levar uma reforma de uma delegacia, uma reforma de uma viatura nova para aquela cidade. O senhor destina uma emenda e o governador pode não pagar essa emenda? A lei exige que ele pague essa emenda, mas ele não paga. E no Brasil, nós vivemos um país de impunidade, principalmente essas pessoas mais poderosas, como o Dória, que manipula todos os poderes dentro do Estado de São Paulo. Ele manipula o poder legislativo, tem os deputados embaixo das asas dele, que vota os projetos conforme a vontade dele e não conforme os anseios da população. Eu falei na tribuna no final do ano passado, quando da discussão do projeto de lei 529. Você acha, Galones, que numa situação de crise sanitária que o Brasil atravessa, que o mundo atravessa há 2 anos, se pode aprovar dentro da Assembleia Legislativa uma lei para aumentar impostos? Você acha que algum cidadão quer aumento de impostos, principalmente no momento desse? Não quer. E você vê a base do governo indo discursar: não, mas não haverá aumento de impostos, não, que essa análise que o senhor está fazendo é equivocada. Não é equivocada, está escrito.
Que nós estamos dando uma carta branca para o governador aumentar a alíquota de ICMS. E ele aumentou impostos em cima de remédio, né? Em cima de todos os itens da cesta básica, de combustível. Ele, através de decreto, aumentou a alíquota de desconto previdenciário de aposentado. Olha o que o Dória fez com o aposentado. Ele aumentou o preço do remédio e diminuiu a aposentadoria dos velhinhos. E o senhor acha que ele fez isso de propósito para poder jogar a culpa no governo federal ou não? Ou isso é uma coisa que precisava, o Estado precisava aumentar as alíquotas de impostos porque o Estado estava devendo, estava com a situação difícil? O Estado não precisava. O Estado de São Paulo fechou o ano de 2020 com mais de 8 bilhões de superávit. O Dória, ele fez dessa crise sanitária um palanque político. Ele todos os dias reunia a parte da grande imprensa dentro do palácio, né, a quem ele favoreceu e favorece com recursos. E ele todos os dias fazia aquela política dele, fecha tudo, fica em casa, que a economia a gente vê depois. Ou seja, ele promoveu uma quebradeira de pequenas e microempresas no estado de São Paulo, né? Aumentou o desemprego e tudo isso com o objetivo de quebrar economicamente, contribuir para a quebra da economia no país e atribuir a responsabilidade ao presidente Jair Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro enviou para o estado de São Paulo mais de 135 bilhões de reais. E nós não conseguimos, eu não consigo na Assembleia Legislativa, né, saber aonde foi empenhado todo esse dinheiro. Mas isso o Brasil também quer saber e ninguém deixa. Ninguém deixa, porque a CPI que hoje acontece dentro do Senado, né, presidida pelo senhor Omar Aziz, que tem parente, a esposa foi presa, ele tem envolvimento em desvio de recurso lá na terra natal dele. Renan Calheiros, que é o relator, é um dos políticos, né, mais sujos que tem no Brasil, estão conduzindo uma CPI com o objetivo única e exclusiva de desconstruir a imagem do presidente Jair Bolsonaro. E não está apurando nada, porque o STF, né, decidiu no início da crise sanitária que a responsabilidade de todas as medidas adotadas de prevenção e combate ao Covid-19 seria dos governadores e prefeitos. Eu te pergunto, Galones, qual foi a influência do presidente Jair Bolsonaro nas decisões adotadas pelo João Dória aqui em São Paulo? Qual foi a influência que ele teve? Pelo que a gente lê, nenhuma. Zero. Nenhuma. E o estado de São Paulo é o estado com o maior número de mortos pelo Covid-19 no Brasil. Desde o começo do nosso bate-papo, Major, eu estou percebendo que o senhor é bolsonarista de carteirinha. Eu não sei se o senhor compactua com tudo que o presidente Bolsonaro faz, com tudo que ele fala, mas eu percebo que o senhor é bolsonarista. Bolsonaro hoje está sem partido, o senhor está no PSL por enquanto, sim, ou vai permanecer no PSL. O senhor, se precisar, se o Bolsonaro precisar, o senhor sairia candidato a deputado federal para ajudá-lo? Sim, se for determinação dele, eu vou cumprir essa missão. Hoje eu pretendo a reeleição a deputado estadual, mas se o presidente Jair Bolsonaro nos convidar a essa missão, aí eu saio candidato a deputado federal. O presidente Jair Bolsonaro é um homem honesto, é um homem de bons propósitos, é um homem que iniciou o seu governo cortando mais de 25 mil cargos comissionados na esfera federal. E isso desagradou a todos esses políticos corruptos que sugam o Brasil desde o início do governo de Jair Bolsonaro. Porque o que acontece? O presidente Jair Bolsonaro, né, foi eleito pelo voto popular e assumiu a presidência. Só que os corruptos que sempre sugaram o nosso povo ainda permanecem no poder. E eles fazem um trabalho extremamente intenso todos os dias para não permitir que o Bolsonaro eleve a nossa nação a um patamar que o Brasil merece. E ele está sendo impedido, né, por grande parte do Congresso Nacional a levar as reformas que são importantes adiante. Os Então, 2 anos do Rodrigo Maia e do Alcolumbre no Senado foi única e exclusivamente para frear
todas as ações do governo Jair Bolsonaro. Nós vamos chegar no Rodrigo Maia, mas o senhor o senhor acredita que o Brasil, então, ele era ou possivelmente é governado da forma que o senhor falou que o Estado é governado? Através de cargos, agrada aqui, agrada ali, apaga um incêndiozinho aqui, compra um equipamento ali, faz uma inauguração de uma ponte aqui e assim vai levando a boiada do jeito que precisa? E o Bolsonaro quis acabar com isso? Não, são cenários que hoje são totalmente diferentes. O presidente Jair Bolsonaro, na esfera federal, busca a aproximação do Congresso Nacional, mas de forma que o Congresso Nacional enxergue os anseios da população, que o Congresso Nacional, em grande parte, não trabalha dessa forma. Eles querem cargos, eles querem poder, eles querem isso aqui, dinheiro. E aqui no estado de São Paulo, a coisa funciona de que forma? O governador, ele compra os parlamentares com cargos, favorecimento em emendas parlamentares voluntárias. Pra você ver, o governador João Dória não paga grande parte das minhas emendas impositivas, que ele teria que pagar por lei obrigatoriamente. Esse ano aqui, o Dória destinou mais de R$1 bilhão em emendas voluntárias aos deputados que sustentam a sua base na Assembleia Legislativa. Então, uma diferença, de governabilidade muito grande. O presidente Jair Bolsonaro o faz dentro da honestidade, dentro da ética. E aqui em São Paulo, João Dória o faz da pior maneira possível, de forma desonesta. Eu vou tentar ser bem didático aqui, deputado, porque é o seguinte: hoje, se eu fizer uma compra em qualquer loja com meu cartão de crédito ou que seja no crediário, meu nome vai pro sistema de proteção ao crédito, se eu não pagar. Comprei uma peça de roupa, não paguei, daqui a pouco eu estou impedido de comprar outras coisas. Por que isso não acontece com o governo? Quando o governo deve alguma coisa, tem uma emenda impositiva, uma coisa que vai trazer um benefício para a população de uma determinada cidade, dos 645 municípios de São Paulo, e ele não paga. Isso não dá problema nenhum para ele? Aí nós entramos naquela questão, né? A Constituição Federal, no seu artigo 5º, diz que todos são iguais perante a lei. Aí quando nós nos deparamos com esse tipo de situação, por exemplo, nós vemos que não são iguais perante a lei. Alguns são privilegiados. E é isso que nós precisamos acabar no nosso país. São quantos deputados hoje na Assembleia? Assembleia Legislativa são 94 deputados. O senhor acha que quantos por cento desses deputados estão na base do governo? Dos 94, por volta de 70 deputados estão na base do governo. Então, ou seja, o que o governo quiser aprova. O que o Dória mandar para a Assembleia Legislativa é aprovado. Tudo. O senhor faz parte de alguma comissão dentro da Assembleia? Faço parte da Comissão de Segurança Pública e Assuntos Penitenciários. Nesses 2 anos e meio, eu consegui aprovar 2 projetos de lei na Assembleia Legislativa. Isso à custa de muita articulação dentro da casa, conversando com todos os deputados, com todos os líderes de bancada, levando ao conhecimento de todos eles as dificuldades que os nossos operadores de segurança pública têm em São Paulo para desenvolver a sua atividade. E aprovei um projeto de lei, o 701, para você ter ideia, Galones, o desrespeito do governo de São Paulo com os nossos policiais. O primeiro projeto que eu aprovei, ele antecipava 5% da indenização de R$200 mil à família do policial morto em serviço no prazo de 48 horas. O que motivou eu protocolar esse projeto de lei? Porque ao longo da minha carreira, eu infelizmente participei de vários momentos em que a gente tem que levar a notícia à família do policial que morreu em serviço. O colega que estava numa operação, infelizmente... Estava numa operação, muitas vezes em itinerary, morreu. E já aconteceu da gente chegar para a esposa de policial e a esposa falar o seguinte: falar, comandante, se eu precisar comprar um par de chinelo para enterrar o meu marido,
eu não tenho dinheiro. Os nossos carnês estão tudo atrasado, inclusive o aluguel. Aí a gente tem que se juntar, todos os policiais, fazer uma vaquinha para poder enterrar o policial, fazer frente às primeiras despesas. Então, esse projeto de lei, ele prevê essa antecipação de 5%, que dá um valor de R$10.000 para o Estado. Antecipar em 48 horas para a família, para fazer frente a essas despesas. Conseguir aprovar por unanimidade na Assembleia Legislativa. Nenhum deputado votou contra. Depois da nossa explanação, né, do que motivou esse projeto. O Dória vetou. Vetou única e exclusivamente porque é um projeto meu. Agora, você acha que um estadista, um líder, pode desvalorizar a esse ponto um policial e seus familiares que passam por uma situação extremamente precária, como está passando a família de policiais que morrem servindo a população? Um sujeito desse nunca foi, não é e nunca será um líder. O segundo projeto que eu aprovei, Galones, prevê a dispensa para recomposição orgânica. O que acontece? Quando eu te falei da questão do policial que vai apresentar uma ocorrência, um flagrante, a polícia civil sucateada, sem efetivo, chega lá, o policial fica 10, 12 horas para apresentar um flagrante. Esse policial, ele acaba tirando um turno de serviço de 20, 22, 24 horas. Porque enquanto ele não fizer todo o trâmite, ele não pode sair dali. Ele não sai dali. Aí o policial tira 22 horas de serviço. Aí ele vai para casa dele, ou nem vai para casa, no próprio quartel, descansa 2, 3 horas e já vai direto pro bico, puxar mais 12 horas. Meu Deus do céu. Esse cara, ele entra nesse ciclo, polícia, bico, para complementar a renda. Porque os policiais de São Paulo recebem o pior salário do Brasil. É o estado mais rico, mas paga o pior salário. E os policiais todos fazem bico, viu? De soldado a coronel. Senão, não consegue sustentar a família pagar as contas com dignidade. Não paga. O policial entra nesse ciclo. Nós temos hoje a polícia com o maior número de suicídios do Brasil. O número de policiais com depressão é altíssimo. Inclusive filhos, adolescentes de policiais que entram em depressão. Pelo o nível altíssimo de estresse físico e psicológico do operador de polícia. E esse projeto meu de dispensa para recomposição orgânica, ele prevê que o policial, ele ultrapassou o seu turno de serviço, apresentando um flagrante, fazendo uma escolta, ou qualquer outro tipo de atividade, no próximo turno de serviço, ele está dispensado para recompor o seu desgaste físico e psicológico. Isso. O Dória vetou. Mas e qual foi a justificativa que ele usou para vetar 2 projetos tão importantes? A justificativa dele, primeiro, ele disse que o projeto é inconstitucional, que isso deveria partir do Poder Executivo, tinha que ser uma iniciativa dele. Então por que não toma a iniciativa? Se está vendo, nós estamos apresentando o problema. O nosso projeto de lei foi aprovado na Comissão de Constituição, Justiça e Redação, né? Com pessoas importantes integrando a comissão. A Comissão de Constituição, todas as comissões da Assembleia Legislativa são decisões colegiadas, né? E também colocou na justificativa que não era de interesse das polícias esse tipo de projeto. Ou seja, a que ponto chega a cara de pau de um sujeito? E vetou os 2 projetos. E hoje nós trabalhamos para que nós consigamos derrubar esse veto em plenário na Assembleia. E o senhor acredita que, por exemplo, o senhor editando esse projeto, fazendo de repente alguma emenda nesse projeto, e se porventura vier um novo governador de São Paulo, o senhor consegue aprovar um projeto como esse? Ou ele vai trazer muita oneração para o Estado? Porque o que a gente percebe é que projetos que trazem despesa não são aprovados. Os projetos, quase que em 100%. O nosso trabalho hoje é para derrubar o veto no plenário. Porque o presidente da Assembleia Legislativa, ele pode pautar o veto que foi dado pelo governador e nós derrubarmos o veto no plenário. Se nós derrubarmos o veto no plenário, esse projeto ele se transforma em lei e entra em vigor. Certo. Eis o porquê que o
governador quer sempre um presidente da Assembleia do partido dele para presidente da Assembleia Legislativa, porque o presidente da Assembleia não pauta os vetos do governador. Deixa na gaveta. Só toma as medidas dentro da Assembleia Legislativa conforme a vontade do governador. Eu te pergunto, César Galones, e a independência e a harmonia entre os poderes que consta na Constituição Federal, na Constituição do Estado, cadê a independência? Pelo em São jeito, Paulo não existe. Pelo jeito, o senhor já explicou como funciona, né? Em São Paulo não existe independência dos poderes. O senhor já explicou como funciona. Trabalha todo mundo juntinho ali, né? Fazendo a vontade do governador e o povo abandonado. O senhor, nesse período como deputado estadual, o senhor ainda acredita que até o final do mandato o senhor consiga quebrar esses vetos, aprovar novos projetos? Tem mais algum outro projeto que o senhor está encaminhado lá, que o senhor acredita nele, que vai beneficiar principalmente a segurança pública? Eu acredito em todos os 50 projetos que eu tenho protocolado. Já são 50. Na Assembleia Legislativa nesses 2 anos e meio. Já consegui aprovar 2 e os outros estão percorrendo as comissões, né, que é uma exigência regimental. Que tipo de projeto que são, deputado? Porque a gente já viu na história da Assembleia deputados estaduais campeões de projeto, mas é o projeto do dia do fulano de tal, o projeto do hoje é dia daquela árvore verde, né? Hoje é dia de ação de graças. Sim, mas que tipo de projeto que o senhor tem nesses 50 projetos aí? Olha, nós temos um problema hoje no estado de São Paulo que poucas pessoas conhecem. Só na Polícia Militar, Galones, nós temos mais de 7 mil policiais deficientes físicos. 7 mil, deputado? Nós temos mais de 7 mil policiais militares. Isso porque conseguiram isso em atividade. Deficientes físicos em razão da atividade que exercem. Por exemplo, eu vou citar um exemplo recente para você. O Cabo Marote, do 43º Batalhão na Zona Norte de São Paulo. Marote saiu de serviço, ele fardado em deslocamento para a casa dele. Os criminosos se aproximaram e quando viram que ele estava fardado, que era um policial fardado, efetuaram disparos na direção dele. Meu Deus do céu. Um jovem de 36 anos, o policial está tetraplégico. Um policial que o seu salário ele recebe hoje R$ 1.090. É muito pouco, né, gente? Ele recebe R$ 1.090 porque o salário dele sempre foi grande parte comprometido com empréstimo. Esse é outro problema também que não dá conta. Então, mina em São o policial, Paulo, né? Nós temos mais de 7 mil policiais deficientes físicos. Nós temos mais de 800 policiais paraplégicos. E qual é o projeto para poder trazer um benefício para esses policiais? E esses policiais, olha o que acontece com eles, Galones. O policial, ele passa a ser deficiente físico, ele reforma com um salário menor do que ele tinha na ativa. Muitos deles passa a ter uma despesa muito grande com remédio, com insumos hospitalares. Muitas vezes a esposa tem que sair do serviço para cuidar dele, porque se for pagar uma enfermeira, fica mais caro do que a esposa trabalhando. Verdade. Então o orçamento da família cai para mais de 70%, 80%. Aí nós... Ou seja, em muitas situações, esses 1.090 que garante tudo. Que garante tudo. O policial mora de aluguel, na verdade não garante tem que nada, pagar né? água, luz, fazer despesa para casa. E eu tenho um projeto de lei que, quando o policial passa a ser deficiente físico, ele tenha um acréscimo de 25% no seu salário para que ele possa fazer frente a essas despesas. Isso, porque a pessoa está inválida, né? A pessoa não consegue mais fazer nada. Ainda tem a despesa com remédio, com água, luz, tudo, telefone. A pessoa tá inválida, mas não pode deixar de viver, né? Galones, além das dificuldades que o policial passa a ter financeiramente, que nós que estamos na ativa,
ajudamos, a gente está sempre fazendo vaquinha, comprando cesta básica, pagando uma conta, pagando outra. Tem a questão psicológica, que os nossos policiais no estado de São Paulo não tem nenhuma. Não tem nenhum apoio psicológico. Tem policial que muitas vezes se torna deficiente físico, fica tetraplégico, ele só mexe a cabeça. E ele fala, chefe, nem me suicidar eu consigo. Eu não sirvo para mais nada. E esse pessoal não tem o amparo psicológico que deveria ter. É aí que eu falo para você, Galones, da ausência de políticas públicas que preste atenção e que cuide do ser humano, né, que faz a nossa segurança, que arrisca a vida dele para defender a nossa vida. E o Estado não move uma agulha que seja para estabelecer uma política pública que socorra esses homens e mulheres. Para finalizar o papo político aqui, Major, o senhor tem esperança que a gente consiga atravessar todas essas pressões que o Brasil enfrenta, que o poder público que quer fazer a coisa certa, no caso do que o senhor está falando aqui, enfrenta? O senhor acredita que a gente está no caminho para mudar essa situação? Se manter essas pessoas de bem no poder, a gente consegue lá na frente aprovar projetos que vão de encontro ao anseio, às necessidades da população em geral? Eu tenho muita esperança, César. Nós que temos fé em Deus, nós que acreditamos que o nosso propósito aqui nesse plano é evoluir moralmente, evoluir espiritualmente, nós temos que, através da nossa fé em Deus, manter a nossa força no cumprimento da nossa missão. Porque Deus não me colocou lá na Assembleia Legislativa por acaso. Deus não colocou o presidente Jair Bolsonaro naquela cadeira por acaso. Ele tem um propósito, nós temos um propósito na política, que é modificar o comportamento dentro da política, para que realmente o dinheiro que nós pagamos, os nossos impostos, eles retornem para o nosso benefício, principalmente na saúde, na educação e na segurança pública. Então, o nosso trabalho é constante, todos os dias, nas minhas redes sociais, Major Meca, lá no Instagram, no Facebook, no Twitter, tem o meu blog do Major Meca. Eu posto todos os dias a minha rotina de atividade, todos esses descasos que acontecem dentro da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, essas medidas inconsequentes e desastrosas do governo do Estado de São Paulo, eu posto isso todos os dias. E, infelizmente, eu sofro hoje uma grande censura nas redes sociais por mostrar essa verdade. A grande mídia, por sua vez, uma grande parte, não tem compromisso com essa verdade e não abre espaço para que nós possamos mostrar esse trabalho, mostrar todos esses problemas que o nosso povo atravessa, os nossos operadores de segurança pública. E nós não desistiremos, como eu costumo dizer, nós não abandonaremos a trincheira.